Olá, vamos continuar na sequência o André Luiz, o cientista espiritual. Eu estou pegando esses dias o livro Mecanismo da Mediunidade do André Luiz, psicografado pelo Chico e o Valdo Vieira, lá da FEB, livro da Federação Espírita Brasileira. Eu estou preparando, ele foi falando de mediunidade de efeito físico, efeitos intelectuais, porque depois nós vamos entrar em detalhes mediúnicos. Mas isso é muito importante, essa compreensão, e o cientista entender isso ainda. Ele vai falar da mediunidade disciplinada. Olha como é que o André Luiz, eu estou lendo do André para não fazer interpretações minhas. Ele está dizendo, imaginemos que certa personalidade se disponha a disciplinar as energias medianímicas segundo o modo morais da doutrina espírita. Por que ele está dizendo isso? Porque a doutrina espírita que estuda a mediunidade. O Allan Kardec deixou um livro só sobre isso, o livro dos médiuns. E ele está dizendo que ele tem que trabalhar essas energias nos modos ensinados pela doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar tão simplesmente quanto possível todos os problemas do destino e do ser. Admitida no circuito de atividade espiritual, já que ele está admitido, está fazendo, recolherá. O que é que ele recolherá? Na oração, o reflexo condicionado específicos para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais perto lhe conjuga os ideais. Ele já vai aprender a fazer isso. De certo que nos serviços de intercâmbio experimentará largo período de vacilações e dúvidas, que é o que acontece nesse período de treinamento do intercâmbio mediúnico. Porquanto, morando no centro das próprias emanações, recolhendo a influência do plano espiritual, com que muitas vezes já se encontra inconscientemente automatizada. O princípio supõe que ondas mentais alheias, interpoladas ao campo do seu espírito, não seja mais que pensamento arrojado do próprio cérebro. Ele vai saber fazer essas conexões. Ilhado no fulcro da consciência, de acordo com a lei do campo mental, que foi dado um capítulo lá atrás sobre campo mental, que especifica obrigações para cada ser guiado à luz da razão, habituando na tortura o medianeiro, perguntando empoderado se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outro, sem aperceber-se o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados para a aquisição das virtudes do conhecimento. Ele está dizendo da mediunidade disciplinada, a importância do médium disciplinar a mediunidade. O trabalho que no início ele vai ficar em dúvida do que é dele, do que é do espírito, mas essa disciplina, usando a força da oração, o trabalho de policiamento na sua conduta moral e também os seus estudos, vai fazer com que essa mediunidade seja disciplinada. Então, por isso que é preciso a disciplina. Lembre que ninguém aprende sem disciplina. Um maratonista, ele precisa disciplinar para poder virar um maratonista. Um campeão olímpico precisa disciplinar. E a mediunidade, ele vai disciplinar porque é ondas dele com ondas de outros. E ela ainda tem influência das ondas dos assistentes. Tem muita coisa ali em jogo. Mas a proporção que ele for trabalhando vai melhorando a sintonia dele com o mentor espiritual, com o guia do trabalho, e a mediunidade dele vai ser muito importante. Então, isso é importante para os pesquisadores no futuro saber o estudo da importância da disciplina mediúnica. Isso será visto, por enquanto ainda o homem de ciência não debruçou sobre isso, mas ele vai debruçar, que isso é fundamental para o trabalho. É só ver o Chico Xavier. Olha quanto tempo o Chico Xavier ficou treinando e depois começa o trabalho mediúnico. É assim que funciona.
para todos os médios. Quem já tem muito tempo disso sabe que é verdade isso que eu estou dizendo e que o André do Luiz chama a atenção disso. Então, o estudo da disciplina mediúnica sendo pesquisada pelos homens de ciência será algo que vai acontecer daqui a alguns anos. Até o próximo encontro nosso.